A história começa de um jeito até meio filosófico. Um garoto chamado Kunon se pergunta o que realmente significa enxergar. Desde que ele se entende por gente, todo mundo sempre disse a mesma coisa, que os olhos dele não funcionam. Kunon nasceu cego e nunca viu o mundo como as outras pessoas veem. Mesmo assim, ele tenta entender esse conceito estranho chamado visão. O pai dele explica da forma mais simples possível. Enxergar é perceber cores, formas, tamanhos, algo que Kunon nunca experimentou. Kunon carrega no rosto a chamada marca do herói, uma cicatriz deixada pelo cavaleiro sagrado Hester, o herói lendário daquele reino. O pai diz que aquilo não é motivo de vergonha, muito pelo contrário, é algo do qual ele deveria se orgulhar. Kunon aceita isso com naturalidade, mesmo sem entender totalmente o peso dessa herança. As criadas da mansão sentem pena dele o tempo todo, mas Kunon não consegue compreender o porquê. Ele nunca enxergou, então não sente que perdeu algo. Para ele, esse sempre foi o normal. Um dia, Kunon é levado para conhecer uma mulher chamada Jenny e descobre que vai começar a estudar magia. Ele não fica muito animado, achando que não vai adiantar muita coisa, já que ainda depende dos outros para tudo. Mesmo assim, explicam que ele nasceu com um brasão de água, algo extremamente raro, e desperdiçar isso seria um absurdo. Jenny se apresenta como professora de magia, e já começa a primeira aula sem enrolação. Ela pede para Kunon pronunciar a palavra Aori, e para surpresa dela, o feitiço funciona logo de primeira. Kunon cria uma pequena esfera de água, perfeita, sem erro. Ele fica confuso, sem saber exatamente o que acabou de fazer, e Jenny explica que aquilo é magia elemental de água. O detalhe é que Kunon não consegue ver o resultado, então Jenny descreve tudo com cuidado. A água é limpa, transparente e do tamanho de um globo ocular. A menção a olhos deixa o clima estranho por um segundo, e Jenny se desculpa, achando que o deixou desconfortável. Mas acontece o oposto. Aquilo acende uma ideia na cabeça de Kunon. Se ele pode criar água com magia, talvez um dia possa criar olhos para si mesmo. Pela primeira vez, ele enxerga um objetivo de vida. A partir desse momento, tudo muda. Kunon passa a se interessar por absolutamente tudo ao redor. Até um simples sanduíche vira motivo de curiosidade. Ele começa a perguntar o que tem dentro da comida, quais são os sabores, os cheiros, os ingredientes. A criada explica o que é alface, mostarda, ameixa e acaba se divertindo com isso. Cozinhar para ele se torna mais prazeroso porque agora Kunon demonstra interesse genuíno pelo mundo. Mais tarde, ele pede para ouvir a história do cavaleiro sagrado Hester. A professora Flora hesita, mas acaba concordando. Ela conta que houve uma grande guerra entre o herói e o rei demônio. Hester venceu, mas pagou um preço altíssimo, perdendo um braço e uma perna. Desde então, alguns descendentes nascem com algo faltando. Alguns sem membros. E Kunon sem a visão. Essas crianças são chamadas de reencarnações do herói. Kunon reflete sobre isso enquanto continua treinando magia. Ele entende que carrega essa marca, mas se recusa a ser definido apenas por ela. A magia que ele usa é dele, fruto do próprio esforço. Seu controle sobre a água melhora rapidamente a ponto de conseguir dividir uma esfera em partes perfeitamente iguais. A cada treino, sua confiança cresce. E ele reforça a promessa de um dia criar seus próprios olhos, usando magia. O problema é que o corpo dele começa a não aguentar. Kunon treina sem parar, até desmaiar de exaustão. Quando acorda, diz que precisa de mais. A criada Aiko acha que ele está falando de carinho, mas Kunon corrige. Ele precisa de mais conhecimento, mais energia, mais resistência. Ele não aceita desmaiar usando magia básica. Aiko lembra que ele só tem 7 anos, mas Kunon não quer perder tempo. Eles decidem melhorar sua alimentação e, aos poucos, fortalecer o corpo. Como ele não corre bem, a solução é inesperada. Treino com espada. Kunon adora a ideia. Pouco tempo depois, ele já está treinando com o espadachim Oro, aprendendo postura, movimento e controle do corpo, tudo pensando em sustentar melhor sua magia. E assim, em poucos dias, Kunon deixa de ser apenas um garoto cego e passa a ser alguém que caminha, com passos firmes, para algo muito maior. Com o avanço absurdo de Kunon, Jenny começa a perceber que aquele trabalho tranquilo de ensinar magia básica virou outra coisa completamente diferente. O garoto já dominou magia elementar em um ritmo que não é normal nem para gênios, muito menos para uma criança de 7 anos. Ela entende que magia é algo prático, mas também perigoso, e forçar Kunon, além do limite, pode acabar destruindo o próprio corpo dele. Por isso, Echo deixa claro que ainda é cedo demais para Kunon aprender magia avançada. Mesmo assim, desistir não é uma opção. Então, Jenny decide que vai precisar adaptar completamente a forma de ensinar.
No dia seguinte, Jenny chega com uma nova abordagem. Kunon aceita imediatamente, ainda mais depois de soltar um elogio totalmente inesperado, dizendo que ouvir sugestões na voz bonita dela faz ele querer concordar com qualquer coisa. Nesse momento fica claro que as aulas de etiqueta com Flora estão surtindo efeito, porque o garoto já está perigosamente educado demais para a idade dele. Jenny fica sem reação, mas segue com a aula. Ela explica que o feitiço Auri não é apenas criar água, ele envolve várias etapas diferentes: gerar a água, fazê-la flutuar e manter sua forma. Indo ainda mais fundo, ela mostra que a magia pode controlar temperatura, viscosidade, composição, cor, forma, cheiro e até sabor. Para provar isso, Jenny cria 2 esferas de água e pede para Kunon tocá-las. Ele percebe imediatamente que uma está fria e a outra quente. É aí que ela explica o conceito de caráter mágico, algo que define o estilo único de cada mago. Kunon não entende na hora. Ele percebe que pode imprimir sua própria identidade na magia, ajustando detalhes minúsculos. Sem perder tempo, ele usa Auri de novo e altera o feitiço. Quando Echo prova a água, fica chocada ao sentir gosto de ameixa. Ela acha incrível, mas Jenny entra em pânico, porque levou a noite inteira para bolar essa aula, e Kunon dominou tudo em segundos. Mesmo assim, Kunon promete aprender todas as variações possíveis o mais rápido que conseguir. À noite, Kunon continua treinando sem parar, até deitado na cama. Ele percebe que consegue sentir forma e cheiro, mas ainda não entende cores. Sem isso, ele não pode criar olhos mágicos de verdade. Mesmo assim, ele se recusa a desistir. Ver o mundo continua sendo seu maior objetivo. Algum tempo depois, Echo pede que Kunon crie água para preparar chá. Ele faz o feitiço normalmente, mas no meio do processo congela. Kunon sente algo diferente. Ele não vê, mas sente cores através da magia. Confuso, ele começa a testar. Ele tenta adivinhar a cor de uma maçã e erra. Tenta outra e acerta. Echo percebe na hora. Kunon está percebendo cores magicamente, só não sabe associar os nomes ainda. Eles testam mais. Kunon conta maçãs vermelhas e verdes corretamente. Isso confirma que ele realmente está vendo cores através da magia. A notícia chega até Yarson, o pai de Kunon, que fica chocado com o progresso do filho. Echo explica que a percepção ainda é limitada, mas real. Kunon consegue identificar cores tocando objetos e até seguir a tinta de livros para reconhecer imagens. Mesmo sem saber ler, ele já devorou vários livros ilustrados e enciclopédias. Impressionado, Arson sugere que Echo volte para a casa principal, já que Kunon não precisa mais de vigilância constante. Ela recusa, dizendo que Kunon ainda está passando por mudanças difíceis e alterar o ambiente agora pode atrapalhar tudo. Arson entende, pede desculpas e elogia o impacto positivo dela na vida do filho. Echo agradece e pede aumento. Mais tarde, Kunon decide fazer um experimento para surpreender Jenny. Ele cria uma esfera de água vermelha, percebendo que quanto maior ela é, mais forte fica a sensação da cor. Nesse momento, sua mãe chega. Kunon a elogia com toda a educação que vem aprendendo, mas perde a concentração. O feitiço se desfaz e cobre ele e Echo com água vermelha. A mãe entra em pânico, achando que é sangue. Kunon não entende nada até Echo explicar que vermelho também é a cor do sangue humano. Arson explode de raiva. Kunon fica de castigo. Echo perde parte do pagamento e o caos se instala. Do lado de fora, Jenny observa tudo em silêncio. Ela percebe que Kunon continua evoluindo rápido demais, ficando cada vez mais assustador. No fundo, ela se pergunta até onde ele pode chegar e conclui que talvez ele consiga algo quase impossível: se tornar um feiticeiro cerúleo, um título lendário que pouquíssimos na história conseguiram alcançar. E assim, a jornada de Kunon continua, cada vez mais fora de qualquer padrão conhecido.